Olá, boa noite, sejam bem-vindos todos à minha live. Sejam bem-vindos todos à minha live. Eu me chamo Adriana Celestino, sou advogada, especialista em Direito Processual Civil. Sejam bem-vinda, Dai. E hoje nós trataremos de um tema bastante caro, principalmente para nós da área de Direito, que precisamos conhecer. Se trata do tema de como ficará o acesso à justiça com a transição para as atividades presenciais. Boa noite, Dai. Esperando as pessoas entrarem na live, essa live será bastante interessante. Eu também quero dizer a todos que eu estou fazendo. Boa noite, professor, Dr. Fernando Dantas. Seja bem-vindo à nossa live. Meu convidado especial de hoje. Boa noite, Carol. Boa noite, Érica. Sejam todos bem-vindos. Hoje é a nossa live. Sejam todos bem-vindos a meu cantinho de hoje. Me chamo Adriana Celestino, sou advogada. E hoje nós trataremos de um tema bastante importante para todos os operadores de direito, certo? Tanto advogados como pessoas que atuam na área. Boa noite, doutor Fernando. Seja muito bem-vindo à nossa live. Boa noite, doutora Adriana. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os que nos assistem. Eu que agradeço. Eu lhe pergunto antes se você está me ouvindo bem, se a imagem está alguma coisa, porque eu estou com a conexão do Wi-Fi, mas o localizador não é tão bom. Eu posso deixar no celular se tiver algum problema. Aí você pode ficar à vontade para me dizer alguma coisa que eu tento consertar por aqui. Está me ouvindo certo, bem? doutor. Eu tô lhe ouvindo bem. A sua imagem está boa. De repente, é um pouquinho trêmula, mas está boa. Certo? Eu quero parabenizar e agradecer ao senhor por estar aqui hoje conosco, contribuindo com nossas informações para todos aqui que assistem o nosso canal. Quero deixar aqui claro que nossa intenção, primeiramente, aqui no nosso cantinho, é estar trazendo o direito de uma forma simplificada. Eu também tenho um canal lá no YouTube que se chama Adriana Celestino, Facilitando o Seu Direito. Então, eu sou advogada, para quem não me conhece, sou advogada, especialista em Direito Processual Civil e milito em diversas áreas e, em especial, Direito de Família. Também faço parte do IBDFAM, né, na área de infância e adolescência. Estou fazendo parte do IBDFAM e, inclusive, doutor Fernando, depois eu vou começar a pontuar como vai ser o assunto de hoje. E a gente teve um webinar, o primeiro webinar do IBDFAN Sergipe, que foi hoje, acabou agora às 5h30, às 17h30, e eu participei. E teve vários debates interessantes com figuras aqui, né, bem conhecidas do nosso meio jurídico, defensores públicos, o doutor Marcos Feitosa, que atua na vara de família, o senhor deve conhecer. Também teve a promotora de justiça que trabalha no juizado da Lei Maria da Penha, né? Juizado da violência doméstica aqui em Aracaju, na vara aqui do TJ. E assim, foram temas muito ricos que a gente vai tratar vamos tentar abordar nessa live, certo? Mas do que se trata a nossa live? Nossa live de hoje é uma live bastante importante, pois ela trata do conhecimento de nós como advogados, como nós da área jurídica, sendo qualquer tipo de área jurídica, sendo assessor de juiz, sendo técnico judiciário, sendo juiz, sendo promotor, sendo defensor público, o que for. Nós todos estamos vivendo uma transição, né? Que primeiramente foi uma transição do físico para o virtual, né? Que é o que a gente está abordando hoje em dia, o que a gente está vivenciando, né?
Nós, advogados, tivemos que, todos nós, né, da área jurídica, tivemos que, de uma hora para outra, nos acostumarmos a estar aqui, como eu estou aqui com o doutor Fernando agora. Estar numa videoconferência, estar expondo, não ter vergonha, porque meu cabelo está assim, não sei o quê, principalmente as mulheres, né? Mas a gente também, porque a gente olha a ausência do cabelo, doutora. O problema não é quando o cabelo está assim, assado. Quando ele está, é bom. Mas ruim é quando ele começa a sair. Tá certo. Juliana, minha mulher, deve achar também. Tá bem, obrigado. Às vezes, quando eu vou fazer uma audiência de manhã, eu tô com a cara de tão assim, sabe, de acordei agora. E a gente fica, meu Deus, quando eu vou por fora, eu não sei. A gente não tem essa noção, né? Quando a gente tem que ter mais cuidado. A gente não tem. Pois é, e a gente, como está nesse ambiente virtual, eu estou confinado aqui num sítio, e aí eu digo, meu deslocamento dura 37 segundos da casa para o trabalho. E aí eu chego aqui, eu ponho uma camisa que já está ali no cabide, que é das audiências. A Juliana diz, você está usando uma farda? Eu disse, mais ou menos. Eu já uso camisa preta para tudo, né? Eu tenho acho que umas 300. A camisa de terno, né? Não, aí a camisa de fazer audiência, eu não faço de terno. Aí pronto. Mas de fato, Adriana, uma mudança. Você chamou bem essa transição para o novo normal. Você falou sobre questões relacionadas à transição. Quando houve a digitalização dos processos, o PJ é o processo eletrônico. Talvez as pessoas não conheçam e achem que isso é até um comentário de museu. Mas eu conheço advogados que deixaram de advogar. Eles tiveram uma dificuldade intransponível com a tecnologia. Me lembro de um especificamente, me ressinto, porque era uma pessoa, porque eu tenho admiração e tinha contato, gostava de acompanhar quando ele ia ao fórum, mas ele parou de advogar. Exatamente porque no começo ele pedia ajuda aos colegas, né, para lidar, peticiona aqui, faça aqui e tal. Mas depois eu acho que ele terminou, olha, eu vou incomodar demais e eu não consigo aprender, e ele parou de advogar. Não é para tanto, agora no nosso momento, né, em que a gente está com essas questões, mas eu acho que agora a gente vai tratar do retorno às atividades presenciais, mas eu gostaria muito que não fosse o retorno ao que a gente tinha antes da pandemia. Existe um conceito que é de resiliência, que a gente vive, querendo dizer, nós temos que ser resilientes, que é exatamente se restaurar, né, depois de um baque. Eu acho que a gente, mais do que ser resiliente, a gente tem que ir além do que era antes. A gente já tinha essas ferramentas de videoconferência, mas a gente não tinha o costume de usar. A gente tinha um apego, porque sempre fizemos assim, usando os mecanismos presenciais, que eles são os melhores. É bom a gente cumprimentar abraçando, apertando a mão e tal, mas ele não é sempre necessário, e ele não é indispensável aos atos judiciais. Em alguns momentos, eles são necessariamente dispensados. Vou explicar a você por quê. Eu tenho um caso de uma carta precatória, que a gente mandava para cumprir uma testemunha na Bahia, e ela tinha medo, era uma questão do PCC envolvendo, e ela dizia, ela tem contato telefônico, eu não vou aparecer. Se a delegada tal ou qual do COB, não vou dizer aqui o nome, vier me buscar e vier me deixar, eu digo onde eu estou. A testemunha se escondia. E agora eu consegui, finalmente, vou mandar o link para ela e ouvir sem saber onde ela está. Por quê? Porque exatamente, eu não consegui, não foi nenhuma, nem duas, nem três, não. Aí disse, não, por que não prendeu a testemunha? Como? Porque primeiro está justificado. Ela não está se negando, ela disse que quer, ela só tem medo. Aí, se fosse, então nessa brincadeira nós tínhamos. O que eu queria dizer com isso é exatamente que a absorção, a incorporação de novas ferramentas, de novos jeitos de fazer, do fazer diferente, tem que ser o que vai ficar para a gente depois. Portanto, a gente tem que ser mais do que resiliente, a gente não deve voltar ao que era antes. A gente tem que incorporar e ir além. Existe um conceito, não sei se você já leu esse livro, que é de Nassim Taleb, que é o de antifragilidade, né? O antifrágil, né, é aquele que se restaura depois de alguma questão que nos é apresentada como crise. Ele chama isso de cisne negro, é um outro livro que ele tem. A antifragilidade é exatamente você melhorar com a crise. É quando as situações de caos mais ou menos fazem com que você melhore. Então eu espero que a Justiça Sergipana, que é boa, é tida pelo CNJ como uma das melhores, se não for a melhor, ela não queira voltar ao que era antes. Que ela avance.
Porque o que a gente tem visto é que, por exemplo, em termos de inteligência artificial, incorporação de tecnologia, muitos tribunais estão, e aí me dá até um ciúmezinho, uma inveja boa desses outros tribunais, mais além do que a gente, no sentido de incorporar certas coisas. Parece que quando a gente estava acostumado, isso é uma autocrítica minha também, não é uma crítica ao tribunal. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia, não é isso, doutor? Piauí, que são, em tese, deu um corte no sinal, não sei se é o meu ou é o seu, doutor, eu estou preocupado de ser o meu. A senhora está me ouvindo? Não sei. Pronto, Eu então o que mas acontece? a sua imagem tá um pouco turva, doutor. Um pouquinho turva a sua imagem. Agora saiu um pouco do ar a sua imagem. Mas a minha que eu tô... Pessoal, vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo ver doutor Fernando? Por favor, coloquem aqui, por favor. A minha conexão... Aqui, deixa eu olhar. A minha conexão está normal. Eu estou no meu celular, a minha conexão... Estamos tratando de como voltar às atividades presenciais, né? Como o judiciário vai voltar às atividades presenciais e também o doutor Fernando, que é juiz de direito, ele está destacando a importância de nós profissionais da área, Doutor, nós termos... Agora sim, o senhor retornou. agora Eu estava só aqui deixando um resumo, mais ou menos, dizendo o seguinte, que eu e o senhor estamos tratando aqui hoje de como vamos retornar às atividades presenciais e que a gente sabe, né, que não vai ser o mesmo. Eu digo que esse novo normal, como o pessoal aí da filosófico, né, está chamando, realmente é um novo normal. E tinha que acontecer. Nada acontece por acaso, e aí eu não estou filosofando, eu sou muito ligada a Deus e ligada à espiritualidade. Então eu entendo que o nosso momento de pandemia é um momento, sim, de nós como seres humanos, eu já destaquei aqui em outras lives com psicólogos e outras pessoas mais, nós temos que nos reinventar. É como o senhor falou, a gente sair do nosso padrão, da nossa zona de conforto, e a pandemia disse, olha, ou você sai da zona de conforto, ou você está fora, né? Está fora do jogo. Então, nós como somos do poder, nós somos do poder judiciário, não, nós somos... o sistema de justiça como um todo, né? O sistema de justiça, nós também tivemos que nos deparar com isso, né? Agora, eu vejo um lado bom, como o senhor também destacou aí, né? Com relação, eu também trouxe alguns pontos do CPC 2015 para a gente tratar, certo? Com relação às intimações, eu estou vendo assim, o pessoal assim, oficiais de justiça estão fazendo um trabalho maravilhoso, os assessores e as pessoas que estão trabalhando remoto, né, que eu conheço, tem alguns conhecidos meus, estão fazendo um trabalho maravilhoso, entendeu? Quero agradecer a todos. Vocês também, como juízes, né, promotores e tudo, estão trabalhando. Muita gente diz, a justiça está parada. Pessoal, a justiça não para. A gente é que está parado, né? Se a gente não se adequar a essas novas ferramentas, o advogado vai ficar para trás, né? O operador de direito não vai poder mais estar fazendo tudo que ele podia dar contribuição, né, para a sociedade. Porque quer queira ou quer não, nós advogados, sem advogado não existe justiça, né? Porque tem que ter o contraditório e a ampla defesa. E o contraditório e a ampla defesa passa justamente pela mão de nós advogados. Então eu entendo e trago essa live aqui para todos nós, que muita gente eu convidei que são advogados, que a gente tenha o entendimento e a paciência de que o advogado tem que se adequar, assim como o juiz está se adequando. Ninguém está gostando porque, por exemplo, nós que somos mulheres, temos filhos, né? Não sei o senhor se tem filho pequeno, mas quem é mãe e tem filho pequeno, está trabalhando em casa, seja advogado, seja juíza, seja promotora, e o filho está pequeno aí, a gente tem que fazer as atividades dos filhos, porque as escolas estão fechadas. Quer dizer, a gente está trabalhando em dobro, em triplo. Muita gente pensa que a gente está parado, mas quando, na verdade,
Pelo contrário, acho que a gente está trabalhando cada dia mais. O Judiciário Sergipano, quero deixar um destaque aqui, que é um judiciário mais célere, tido pelo CNJ mesmo, aqui no país, e continua sendo. Quero agradecer a todos, certo? E a gente tem que se acostumar. Aí muita gente pergunta assim, e como é que a gente vai voltar às atividades presenciais? Bom, eu vou falar do meu jeito, do meu entendimento que eu vejo. Eu vejo que alguns atos a gente tem que realmente ter uma prudência, não é? Porque, assim, como eu tinha falo antes com o senhor, né, em WhatsApp, que eu assisti, né, nós estamos até amanhã, estamos tendo o primeiro congresso virtual da OAB Nacional. E, assim, juristas de renome, tanto do STLJ, STF, como promotores de justiça, como advogados militantes da área, de diversas áreas, para o senhor ter um entendimento, esse congresso já conta com mais de 200 mil pessoas inscritas. Então, assim, é muito importante, eu vi vários temas, entendeu? Entre eles, um corregedor do CNJ dizendo o seguinte, que os estados, como têm as suas próprias organizações judiciárias, né? O Poder Judiciário, como está dito na Constituição Federal, cada estado, ele tem a sua organização judiciária, não é? Então, cada estado, ele vai poder reger o seu tribunal, né? Como é que aquele tribunal vai se comportar de acordo com esse novo normal que a gente está vivenciando. Então, ele disse que seria bom que todos os tribunais tivessem em consonância com essa necessidade também da saúde pública, né? Tudo bem que nós vamos ter atos que vão ser presenciais, mas que a maioria dos atos, diz ele, no entendimento dele, também no entendimento do Supremo Tribunal Federal, dos ministros que estão no Congresso, eles disseram que vão continuar home office, as audiências lá no STJ-STF, sustentação oral, tudo virtual. Por quê? Porque não tem condição de estar, nessa época, tendo audiências presenciais. Um destaque que foi muito importante foi o seguinte, que eu também concordo e até acho que o judiciário vai ter uma tendência, o senhor depois fala aí como juiz, eu estou falando assim como advogada, eu acho que o judiciário vai começar a ter uma tendência nas audiências de conciliação, de tentativa de acordo e conciliação, pois uma tendência de continuar sendo virtualizado. E a gente tem vários instrumentos, né, do CPC 2015 e que os advogados não estavam utilizando. E a gente agora se deparou com esses atos, que são atos não presenciais e que já estão no CPC 2015. Então a gente tem 5 anos do CPC e agora que a gente foi descobrir que poderia ter audiência virtual. Agora que a gente foi descobrir que eu fiz uma enquete antes dessa live, né? Que fiz algumas perguntas, que eu faço isso para provocar nosso público, né? Para ver como é que eles vão reagir. E eu perguntei o seguinte, quantos de vocês, a maioria responderam sim, que gostariam que as audiências permanecessem virtuais, de conciliação, né? Porque tem assim um meio nebuloso quanto à instrução e julgamento, né? Alguns entendem que sim, outros entendem que não seja possível, né? Mas assim, com relação às audiências de tentativa de acordo, a gente já tem o quê? O CPC de 2015, ele veio trazendo o quê? A cooperação, né? A cooperação não é só entre o judiciário, é o advogado também cooperar com o judiciário para ele fazer o quê? Ele fazer acordos, deixar já acordado como é que ele quer que se faça aquele determinado ato processual. Muita gente não utilizava desses instrumentos que já está no CPC 2015 e agora eu entendo sim ser uma via bem razoável que nós advogados deveremos tomar.
Certo que tem alguns atos que não vão comportar isso. Mas, por exemplo, a gente que advoga contra a empresa, no direito do consumidor, a gente pode entrar em contato com o advogado da empresa e dizer, bom, eu sei que a instrução de julgamento vai durar, né? Eu sei que não vai ser possível agora presencial. Eu tenho um cliente necessitando de uma satisfação, de uma obrigação. Eu também, como advogado, quero receber meus honorários. Não sei se é a minha conexão ou é a da senhora. Hã? Aí, se O senhor está você pudesse me dizer... Então, a senhora está me ouvindo? Agora deu um... Tô. Eu vou sair e vou entrar novamente. Aí continue aí só para ver se é o problema na minha conexão ou na da senhora. Me perdoe. Eu entro e volto, tá? Então, pessoal, vocês estão me vendo perfeitamente ou só a conexão foi com o doutor Fernando? Me digam aí, por favor. Então, como nós estamos aqui debatendo, entrou agora, está entrando. Está melhor agora, doutor Fernando? Não consigo ouvir a senhora. Eu não sei. Eu não sei se é a minha ou a sua. Eu perguntei aqui se o pessoal está me vendo, disse que está. Estou lhe ouvindo, pronto. Estou lhe ouvindo, estou lhe vendo. Eu acho que era o problema com meus buds que eu troquei. Está dizendo que a conexão foi que caiu, o pessoal dizendo aqui. Doutora, se a senhora me permitir, a senhora está dizendo dessas mudanças todas sobre instrução e conciliação. Hoje eu fiz 3 audiências e a senhora tocou em 2 assuntos que eu acho importantíssimos, que é a colaboração, que tem a ver com a justiça, com os negócios processuais, né? Sim. Hoje eu tenho feito audiência praticamente todos os dias, desde que eu comecei a fazer, porque isso também dá trabalho de aprender. Mas hoje eu fiz 3 audiências e 2 a mesma. Eu estava na reunião com o promotor e eu não consegui chegar, eu nunca atraso, eu digo nunca, é como regra, a primeira audiência eu não atraso. Eu posso atrasar a segunda, mas a primeira eu começo na hora. Tá? E aí o que acontece? A primeira audiência eu atrasei. E eu ia passar do horário, a advogada ainda estava lá, a doutora Catarina, da Bahia, advogada do Itaú. E ela disse, doutor, eu tenho uma outra audiência agora, tal hora. E o que foi que ela disse? Eu disse, doutora, a senhora pode retornar? Ela disse, doutor, meio-dia eu posso voltar. Conversei com outro advogado, doutor, se eu não me engano, Márcio, ou é Sérgio Márcio, alguma coisa de Itabaiana. Doutor, o senhor pode? Ele disse, posso voltar às 12h20. Então nós ajustamos, fizemos um negócio processual, calendarização do processo. E aí a audiência que seria às 9h30, porque eu entrei e era tipo 10h10, alguma coisa, que eu estava conversando com o promotor na reunião. Tive 2 reuniões antes e aí a última atrasou. Nós voltamos para a mesma audiência, foi uma audiência de instrução. Nós ouvimos o autor, houve debates, eu não dei a sentença por conta de uma questão que o termo estava errado, um digitador que era novo, e ele pegou um outro termo, para não segurá-los mais, eu liberei as partes, vou dar a sentença de hoje para amanhã. Mas era instrução. E eu fiz. Antes fiz uma audiência de conciliação em menos tempo do que eu faria normalmente. Por quê? Porque as partes, sabendo disso, 2 advogados dativos, doutora Nara e doutor Orton, eles, com a ferramenta, que eles já têm acesso, conversaram antes entre si. Eles já sabiam isso, olha, doutor, você quer, bota suas partes aí. Eles conversaram, fizeram como se fosse uma pré-audiência entre eles. Quando eu abri pregando, doutor, a gente já tem um acordo, já está tudo pronto. Isso poderia, doutora Adriana, inclusive ser feita uma audiência extrajudicial do acordo. Eles, como são dativos, não têm poderes para transigir. A senhora, como advogada constituinte, pode dar poderes. Não precisa o seu cliente assinar a petição do acordo. A senhora assina por ele. Mas o dativo não pode transigir pelo seu assistido. Então precisa assinar junto. E aí, como é que assina se você não vai lá? Eu botei um mecanismo que é o seguinte, você pode gravar a concordância. Leia o termo, peça para ele dizer que concorda, filmando, está assinado. Da mesma forma foi feito isso. Então, quer dizer, se em alguma, para aprender a ferramenta, dá trabalho, mas depois que a gente compreende, vê as facilidades e a multiplicidade de possibilidades, isso é um conforto. Eu fiz 2 audiências em
menos de hora, uma de instrução de conciliação, porque eu ainda fiz a audiência mesmo 2 vezes. Quer dizer, em alguns casos eu posso ter problemas. Mas aí o que eu digo para os colegas, e com todo mundo que eu converso, é o seguinte: deixe ter o problema num caso concreto, deixe acontecer o problema num processo específico, e você administra conforme o caso. Ou seja, eu vi que pode haver o comprometimento da imparcialidade porque eu estou vendo alguém. Ontem eu tive um problema também nesse sentido. A pessoa que era mãe do representado, a irmã estava apresentando, e a irmã dele estava meio que dizendo assim: segure, faça não sei o que. Eu disse: olha, a senhora tem mais alguém aí? Tem. Quem tem que responder é a senhora. A senhora tem um fone? Tem. Ela pegou, botou o fone, resolveu o problema. E o que eu digo para todo mundo é o seguinte: não ache que o risco de acontecer um problema na audiência seja motivo suficiente para você não fazer. Se acontecer durante a audiência, você tenta administrar o problema. Se não for possível, aí sim é que você vai dizer: olha, não dá para continuar, porque você também não pode comprometer a prova. Mas o que a gente tem que vencer primeiro, doutora Adriana, é a nossa resistência, porque a gente fazia do outro jeito, que era bem confortável de fazer. Mas se a gente analisar, por exemplo, ainda nessa linha da incomunicabilidade, a senhora frequenta os fóruns do interior. Tem 2 salas de espera para as testemunhas ou não? Ou espera todo mundo junto? Geralmente é todo mundo ali junto. Todo mundo Corredor junto. do Gomercinho do Bessa, todo mundo sentadinho naqueles bancos ali da frente, conversando entre si. Sinceramente, isso é muito diferente. Não, e se eles combinarem, eles não podem combinar ali na antessala da nossa sala de audiência presencial? O que eu digo sempre é o seguinte: não façam de qualquer jeito a audiência, mas deixe a resistência contra a ferramenta. Se no caso concreto acontece algum problema, você trabalha. Agora imagine a situação: essa mesma advogada, a doutora Catarina, lá da Bahia, ela tem um escritório que ela faz todas as causas para o Itaú. Ela faz as audiências do Itaú. O Itaú ele tem como se fossem nichos de atuação, quem faz a petição e tal. Ela parece que faz a petição e faz as autuações. Então ela tem correspondentes que trabalham para ela. Aí os advogados que são correspondentes devem estar dizendo assim: mas a gente vai perder o emprego. Meu pai, que é taxista, era, porque agora ele não está trabalhando, eu acho que ele entrou aí, se tiver entrado, meu pai, seu Tacílio, lá de Natal, minha irmã, eu vi que ela entrou por aí, um beijo, te amo, você é meu exemplo. Ele era taxista, e eu me lembro que quando ele começou o Uber, doutor, ele disse: meu filho, eu acho que isso é uma moda. Eu disse: pai, não é moda não. Sabe o que é que vai dizer? Seu neto, eu já tenho um neto que tem 24 anos, mas o seu outro neto, se tiver, ou o seu bisneto, vai perguntar assim: o que é que vovô fazia? Eu disse: olha, ele era taxista, é como se fosse tipo um Uber, porque a profissão vai mudar, se é que ela não vai desaparecer. É verdade. Pode não desaparecer, mas vai mudar muito. É a mesma coisa com os advogados de correspondência. Se você só vive de correspondência, mude de nicho, porque isso vai modificar. Pode não estar acontecendo tanta audiência por videoconferência, mas a ferramenta foi descoberta. As pessoas vão usá-la a partir de agora. E o que é mais importante é que o emprego ele não acaba. Na verdade, quem hoje está fazendo as audiências por videoconferência é a própria advogada que antes contratava alguém. Aí ela me disse: não, doutor, mas eu não vou fazer todas. Eu estou fazendo porque, por exemplo, em Sergipe, ela fez até um comentário que eu gostei, é uma crítica, mas pelo menos é um indício de elementos. Em Sergipe, eu não sei por que é um tribunal tão rápido, mas está fazendo pouca audiência por videoconferência. Porque eu estou aqui com 200 marcadas. Dessas 200, só 5 de Sergipe. E aí, ela disse: eu estou fazendo todas de Sergipe, mas eu não vou fazer todas. Ou seja, as audiências, o trabalho para o advogado correspondente não vai acabar, mas ele vai ser concentrado. Por exemplo, ela provavelmente vai contratar um advogado que é bom em correspondência, me perdoe o comentário que eu vou dar aqui, porque tem alguns advogados correspondentes que eles ficam mudos na audiência. Isso não é bom para a parte a quem ele está assistindo e não é bom para o juízo, porque eu entendo que vocês que são advogados, promotores, vocês colaboram comigo. Eu faço a justiça porque vocês, como iguais, me ajudam. Então, se um advogado, porventura, não participa ativamente, isso não é bom para o meu trabalho. Eu gosto de advogado diligente, questionador, que contribui para a prova. Esse advogado que é bom, ele vai concentrar isso, ele vai ficar lá no escritório dessa doutora Catarina, vai fazer de vários lugares. Aquele advogado que não é respondente tão bom, não vai ser. E ele não necessariamente vai ser contratado por ela para trabalhar lá em Salvador. Ele pode trabalhar lá em Itabaiana, e fazer as audiências por videoconferência em Joinville, não sei das quantas tal.
o passageiro que era do advogado, ou o passageiro que era antes cliente do meu pai, taxista, não deixou de... Ele não está voando. Agora ele usa o Uber. Ou seja, a atividade existe. Agora ela vai ser exercida por pessoas que têm, que se aproveitaram, que se apropriaram desse momento de crise e foram, aquilo que eu disse, o conceito, eu não sei se já estava quebrado ou não, o conceito de antifragilidade. Eles estão melhores depois da crise. Se você só quiser voltar a ser correspondente, Verdade. não vai. Aí não vai, a coisa vai ficar ruim para você. Doutor Então, Fernando, depois o senhor pode escrever aqui o livro que o senhor falou que fala sobre isso. São 2 livros que tratam desse mesmo tema. O melhor é o Antifrágil, Nassim Nicolás Taleb. Nassim Taleb, Antifrágil. Tá? E ele faz referência a exatamente um fenômeno que são os cisnes negros. Cisne negro é tipo, aparece um vírus e que bagunça a nossa vida. Começa com, você não consegue prever. Você faz o que com isso? Não tem o que fazer. Então você não se torne aquela mesma pessoa que você era antes da pandemia. Você tem que ser antifrágil, não é mais que resiliente. Melhore. E aí, se você antes era advogado correspondente, seja agora o correspondente, aquele cara que vai ser bom e que vai compreender, vai tomar, né, as atividades daqueles que faziam lá em Joinville, no Rio Grande do Norte, na Bahia e tal, concentrando isso no seu escritório, onde você estiver fazendo. Eu já minha decidi... irmã agora entrou na live, viu, doutor? Dizendo que meu pai e minha mãe estão me assistindo. Graças a Deus. Você é irmã de Marília, é? Porque eu sou irmã de Marília, é? Eu não sabia. Marília Menezes. Muito minha amiga. Um beijo, Marília. Veja, um beijo também para sua mãe. Aí meu pai ficou no interior e aí eu tô com saudade, entendeu? Foi bom, pelo menos por aqui a gente se... né? Pois é, manda um beijo para ela também. Seu pai não conhece, mas sua mãe eu conheço. Pois bem, o que é que acontece? Essa questão toda, ela nos mexe. É o que a Nassim Taleb fala de... Isso é um cisne negro. Você não, é algo que você não sabia que existia, que mexe com tudo, né? Não vou explicar a origem do termo cisne negro, porque a mãe dá trabalho e vão puxar para a filosofia, não é o caso. Mas isso tudo tem que mudar. Eu já decidi que mesmo depois, primeiro porque a gente vai voltar às atividades presenciais em 3 fases, para dar uma satisfação a todo mundo que está esperando que a gente fale sobre isso. A primeira vai começar dia 3. Isso. Ela é para público interno, ou seja, a gente vai trabalhar internamente, eu diria que é mais uma fase de ajustar como é que a gente vai fazer as escalas para o atendimento. A primeira, se não me engano, é só para vocês internos, né? Exatamente, o público interno. É como se fosse num período de como é que a gente vai voltar às nossas atividades, como é que a gente vai ajustar a escala e tal. Porque podem entrar no fórum as entidades parceiras, os integrantes, do tipo, em tese o promotor pode ir lá, mas ele não pode atender. E é só o membro, ele não pode levar as assistentes, né? O advogado pode ir, mas não pode levar parte. Tá? E não pode atender, eu sou advogado aqui, não pode atender, não tem isso, tá certo? Então, essa primeira fase é isso. O dia 24, o atendimento ao público interno pelo judiciário pode acontecer, mas por agendamento, tá? Não vai ter fila, eu quero ser atendido, não pode. É agendamento marcado previamente. Por isso que nós, juízes, temos que prestigiar alternativas ao atendimento presencial. Porque de 24 de agosto a 14 de setembro, é esse atendimento por agendamento. Deu dia 14 de setembro, em tese não há mais restrição de acesso. Mas o vírus não vai embora dia 14 de setembro. E eu tenho, por exemplo, em Areia Branca, eu tenho uma pessoa que faz o serviço de limpeza. Se essa pessoa adoece, ela vai ficar afastada por 30 dias. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que me virar. E quando ela adoecer, em FES eu tenho que fechar a unidade para desinfecção. Se alguém se contamina em alguma unidade, eu tenho que fechar a unidade para desinfecção. Ela teve um teste positivo hoje, eu tenho que suspender as atividades para descontaminar tudo, enfim. E como é que a gente faz? Então, todos os juízes, a resolução 322 do CNJ e a portaria 62 do TJ determinam exatamente o prestígio às atividades, ao atendimento alternativo ao presencial. Desde a minha primeira portaria, Adriano, que eu baixei, eu disse o seguinte: o advogado, quando ele liga para mim, ele liga para a secretaria e a secretaria tem que marcar comigo um agendamento. Não consigo falar com o juiz. Isso não está acontecendo na segunda vara de Laranjeiras. Nem comigo, nem na sede da vara, nem em Areia Branca. Liga para lá, a advogada, as minhas chefes de secretaria que atendem, perguntam: o senhor quer marcar uma audiência? Que a gente marca a reunião. Eles querem. Aí ela agenda, manda o link para a senhora. Tá certo? Ou
pergunta, quer falar para o WhatsApp alguma coisa? E se eu autorizar, ela pode dar meu WhatsApp. Inclusive, depois, quando a gente começar a voltar, eu vou ser a regra. Se for advogado, para parte não. Mas para advogado, ligou, quer falar com o juiz, passe meu WhatsApp. Tá? Mas isso já está autorizado desde a minha primeira portaria. Então, não está vedando. Talvez, nem todo mundo sabe. Eu vou fazer um vídeo e um folhetim para mandar para Inácio, né? E pedir para ele divulgar com todos os advogados. Na segunda vara de Laranjeiras, Isso. é só me pedir o WhatsApp. Mas mesmo, eu quero ver o juiz. Podemos fazer um vídeo chamado, mas a gente pode fazer uma reunião pelo Cisco Abex. Os dativos vão atender da mesma forma. Eu vou colocar na sala da defensoria, que é onde eles atendem, porque não tem um defensor, uma estação de trabalho em que eles vão atender, mesmo depois do dia 14, do escritório deles, de casa. A parte que precisa do advogado dativo vai chegar lá em Areia Branca, eu quero advogado dativo. Aí a gente chama de equipe de atendimento sanitário, é o porteiro que faz o controle de acesso, mede a temperatura, né, e tal. Aí ele vai dizer o seguinte, o senhor quer o quê? Não tem um processo, eu quero dar a entrada. Aí ele vai destacar um canhotozinho, dizer, olha, seu advogado vou dizer aqui o nome, Dr. Horto, esse é o telefone dele e é a foto dele aqui. Por que isso? Porque tem gente já aplicando golpe, se passando por advogado. Diz o nome do advogado, pede dado, pede documento, pede tudo. Então, a parte que precisa de advogado aqui vai receber um canhoto com o nome, o telefone, e diz, olha, essa pessoa que é o advogado ativo vai ligar para o senhor até às 14 horas. Se ele não ligar, a senhora pode ligar para ele à tarde, certo? E aí vai ser atendido assim. Em Areia Branca, 60%, 70% da minha entrada é de dativo. Se eu mesmo depois do dia 14 achar que o vírus foi embora e eu vou poder botar essas pessoas todas dentro do fórum e descumprir a resolução do CNJ e a portaria do TJ de prestigiar as alternativas não presenciais, o que vai acontecer é que essas 60%, 70% de pessoas vão estar lá entrando. É fato que um dia eu vou ser contaminado. É fato que Dona Lúcia, que é a minha pessoa que faz a limpeza lá, vai ser contaminada. É fato que Raimundo, que faz. Então eu tenho o compromisso de proteger essas pessoas. E vou proteger mesmo depois do dia 14. É óbvio que eu não sou Jesus Cristo, não tenho poderes sobrenaturais, eu não tenho a possibilidade de resguardá-lo de tudo. Mas o que eu puder fazer para evitar o fluxo nos fóruns, implementar medidas de atendimento alternativas à presencial, eu vou fazer. E todos os meus despachos vão dizer o seguinte, o senhor pode fazer audiência onde o senhor quiser, advogado de onde for, parte de onde for, mesmo depois. Por quê? Porque exatamente cumprindo o comando da 322 do CNJ e da 62 do TJ para tirar as pessoas do fórum. Quem não tiver a condição técnica, ou quem não puder, por algum motivo, no fórum vai ter uma estrutura lá, exatamente para que ela possa sentar e participar das audiências mistas, lá numa sala que a gente vai montar, com uma webcam, um computador, para que ele participe. Não toque nada, senta lá e participa das audiências. Pronto. Tanto para a parte, como para, eventualmente, o advogado. Eu vou ter 2 pontos exatamente para isso, tá? Isso tudo são medidas baixadas por mim, exatamente nessas questões como alternativas, esse cumprimento, exatamente. Adequar, né? Exatamente. Cumprindo esse dever de esvaziar o fórum na medida do que eu puder, mesmo depois do dia 14. Por quê? Porque as atividades... Fernando, o senhor... Doutor Fernando, o senhor também tem... não sei se o senhor está na presidência da AMASE, agora não, né? Não. Mas tem um intercâmbio muito grande. Seria bom, não sei se vocês já fizeram, essa interligação entre os juízes para que fizessem um atendimento mais ou menos assim? Olha, sou eu e a doutora Cília, não sei se ela está me vendo, Cilinha. A gente vai montar uma série de cursos. Há algumas questões para tratar disso, porque a gente quer que a ferramenta ela seja compreendida e utilizada por todo mundo, certo? A gente fez um congresso, Adriana, primeiro congresso colaborativo de práticas judiciais. Então, foi criado um departamento exatamente nesse sentido para a gente fazer o intercâmbio com todas as instituições do sistema de justiça. E o que é que acontece? Nós tivemos quase 200 inscritos, acho que mais, e muita gente assistiu sem estar inscrito. No mesmo dia, teve simultaneamente quase 400 pessoas dentro da Zoom e dentro do
pessoal está YouTube, dizendo aqui, tá? excelentes medidas, doutor. Pois é, e O pessoal isso, está gostando. além de... A gente fez isso, a nossa lógica, só para terminar esse raciocínio da colaborativa, era exatamente de conversar. E aí a gente vai montar também uma série de webinários com colegas e com juízes e com advogados, que têm alternativas de práticas, que dizem respeito a vamos fazer isso prestigiando as atividades não presenciais, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer fazer e às vezes não sabe como. Um colega já fez e eu posso copiar a prática dele. Então a gente quer popularizar essas práticas, tá? Com relação a essas medidas, doutora Adriana, não é tudo, não é só em função da não contaminação do contágio. É óbvio que essa foi a motivação, é o que nos ligou. Como se foi a descoberta dessas ferramentas. Todas elas já existiam normativamente, o CPC já a contempla. O novo CPC, como muita gente fala, não é novo, ele é de 2015. Não é novo mais. Vamos parar de chamar o CPC de novo, porque ele não é mais novo. Eu nunca chamei, eu boto CPC barra 2015, mas ele não é novo. Então já estava lá, não existe. O Cisco Webex não foi inventado agora, o Google Meets, o GoToMeeting, o Hangout, o WhatsApp com conferência, nada disso foi criado agora, já existia antes. Então a gente precisa usar. E usar, primeiro, para não se contaminar, mas também porque é mais barato. A senhora falou aí que o Supremo, esse congresso que a senhora vê, vai fazer os atendimentos, né, todas as sessões, vai continuar. Claro, todos eles estão no grupo de risco, praticamente todos, mas não é só por isso. Veja, se a senhora, vamos supor que a senhora pegue uma audiência que a senhora tem que fazer sustentação oral no Supremo. Se o seu cliente não tiver dinheiro para pagar o seu deslocamento, a senhora não vai poder ir fazer. A senhora não vai fazer isso do seu bolso, né? E o que é que acontece? Agora, o advogado dativo, lá em Canindé de São Francisco, em Porto da Folha, lá em Distrito de Areia Branca, quando tiver uma causa que possa subir para o STJ Supremo, e ele quiser fazer a sustentação oral, o custo dessa diligência inexiste. Ele pede regimentalmente, ele vai precisar saber, doutor Fábio Brito Fraga, bora para Action, está aí, trabalha muito essas questões e dá muitas dicas nesse sentido, recomendo que todo mundo siga doutor Fábio, porque você precisa também saber como é que é essa ferramenta lá. Como é que eu peço para sustentar no Supremo? Como é que eu peço para sustentar até mesmo no Tribunal de Justiça? Eu tenho que saber. Não me custa. Eu posso fazer isso hoje da minha casa, do meu escritório. Não é só porque eu não me contagio com o vírus. É porque facilita o uso, barateia o custo do processo. E mais, enquanto a senhora tinha que sustentar oralmente lá no Supremo, para a senhora despachar com o ministro, a senhora teria o período da fila deles, do lanche, ele no horário do lanche deles, os advogados fazem uma fila e ficam esperando, tem 3 minutos, se eu não me engano, cada um para falar com o ministro. E o ministro olhando a fila e esperando ser chamado para o retorno da sessão. Sinceramente, foi estabelecido o atendimento por videoconferência deles lá. Cada advogado agora tem 15 minutos com o ministro. E sem essa expectativa, eu prefiro 15 minutos, ele olhando assim como a gente está conversando aqui, do que você 3 minutos eu vendo você e você olhando lá, comendo seu lanche, esperando ser chamado. O processo se tornou, em todas as instâncias, mais acessível. Então, por que rejeitar a ferramenta? A ferramenta está aí para evitar que a gente fique doente, para fazer com que o processo torne mais barato, seja mais acessível. E mais, enquanto a senhora espera a sua vez de sustentar oralmente lá no Tribunal de Justiça, a senhora está no seu sistema, habilita o microfone aqui e está despachando. Se fosse diferente, a senhora ia ficar lá no pleno do tribunal sem poder trabalhar, porque você não pode ficar conversando, lá fazendo as coisas, porque está tendo as outras coisas. Então isso precisa ser regulamentado. O meu, eu vi que o doutor Salvo falou, só advogado... Como será? Já está sendo, eu já disse lá. Como será seu atendimento? Não é nem como será, já está sendo. Na minha primeira portaria, liga para a minha secretaria, né, o telefone do fórum, e pede para ela marcar uma reunião comigo. E a depender da circunstância, ela está autorizada a passar meu WhatsApp. Depois da gente voltar às atividades presenciais, exatamente para evitar que a pessoa precise ir, eu já vou passar fazer um videozinho, o negócio, mandar para o doutor Inácio, pode passar para todo mundo. E pode dizer, não é para ir para Areia Branca, para Laranjeiras, para falar comigo. Não precisa.
vá lá, pode me ligar, meu CPF, e pronto. Não precisa ir, tá certo? E não é como será, doutor, já está sendo. Infelizmente, assim, eu mandei a portaria para presidência, corregedoria e OAB, né? Eu não sei como é que isso chega para todo mundo, mas já está sendo. É uma dificuldade. O que a gente precisa, doutora Adriana, primeiro, acreditar nessas outras medidas. Quando eu digo acreditar, não estou falando de advogado, estou falando de todos os integrantes do sistema de justiça. A gente precisa testar as ferramentas. A gente não pode ter a expectativa de que não vai funcionar se eu não tentei. Ah, não dá para fazer instrução. Mas eu já fiz instrução. Eu já fiz instrução. Não tem um adolescente meu internado, não tem um réu preso meu que não tenha tido audiência de instrução. Ah, mas você só fez esse? Não, já fiz instrução. Hoje a instrução que eu fiz foi de um juizado civil. E não sentenciei, eu já disse aqui por quê. Ou seja, funciona. Se não der, no caso concreto, se der algum problema, o que tem que acontecer é o juiz e as partes mesmo dizerem. O advogado dizer, doutor, olha, eu estou percebendo neste caso concreto que está havendo comprometimento. Portanto, eu peço que o senhor reconheça isso. Se o juiz disser que bem, beleza. Se não, ele vai alegar isso eventualmente em agravo retido, nas razões de instrumento, nas razões de apelação, ele vai falar de algum tipo de coisa, enfim, para tentar impugnar isso, mas ele registra a insurgência dele contra o eventual não reconhecimento da insurgência que ele fez. Mas, assim, o receio tem que ser no caso concreto. O problema identificado, tipo, não vai funcionar, tem que ser durante a audiência e não depois. Antes, ou seja, eu não vou fazer porque eu acho que não vai funcionar. Pô, tem gente fazendo. Então, será que as pessoas... Eu estou fazendo. Será que é porque eu estou fazendo de qualquer jeito? Será que os advogados que trabalham comigo não estão sendo diligentes e não estão fiscalizando a prova? Será que o promotor que está trabalhando comigo... Eu já fiz todos os acordos de não persecução penal e todos os acordos de não continuidade de ação penal, que eu considero que meu entendimento é que cabe acordo de não persecução, inclusive durante a ação, não tem nenhum pendente. Todos, eu vou repetir aqui, todos foram feitos. Todos foram feitos. Toda última terça-feira de mês eu fiz agora, tá? Os últimos, não tem um acordo de não persecução penal pendente. Nenhum. Isso durante a audiência. Não tem um GECRIM pendente, não tem nada. Com certeza, doutor Fernando, eu acho que o senhor vai concordar comigo. Eu acho que estou indo pelo essa mesmo entendimento do senhor. Eu estou vendo que o judiciário está muito mais célere. Agora, o que está precisando é nós que estamos do lado de cá, né, que a gente está aqui, que é numa videoconferência, a gente perder a vergonha, né, de se expor, de falar, de errar mesmo. Porque, quer queira ou quer não, a gente está aprendendo, né? Então, quando a gente aprende por tentativa e erro, né? Então, é uma coisa que eu queria só destacar. O senhor, como juiz de interior, também, né, da vara de Laranjeiras, não é? Eu estou na segunda vara agora, que compreende uma parte de Laranjeiras e completamente Areia Branca. Certo. Marília perguntou, doutor Fernando, é o percursor das audiências telepresenciais, é mesmo, Marília? Eu acho que gente fez assim, mas assim... E isso, doutora Adriana e Marília, minha amiga, veja, pouco importa quem começou e quem fez mais, quem fez menos. O que eu sou entusiasta disso é exatamente para que as pessoas compreendam que não é algo que seja descartável e temporário. Não é algo que a gente vá deixar para depois, certo? A senhora deve ter tido mais de uma vez que a senhora foi para o interior. Com certeza isso vai ser incorporado, né? Eu espero, é a minha incorporado lógica. Às práticas judiciais. Quantas vezes talvez a senhora tenha ido para o interior, chega lá para fazer audiência, aí uma audiência crime, às vezes um policial não foi intimado, remarca a audiência. Isso vai acabar. E a gente tem que vir. A gente pode parar, não vai acabar, mas vai diminuir muito. O policial não veio para a audiência, ele vai ter que ir em algum dia. A gente já está lá e faz o que eu fiz hoje. Vamos ligar para... Hoje eu tive uma audiência de conciliação. Era sem o MP, porque não participou. Ele participa quando eu venho, mas como geralmente não sou eu que faço essas, ele não participa. Eu decidi fazer porque eu quero fazer todas para diagnosticar os problemas e ajustar como a gente vai fazer depois do dia 14 de setembro. Durante as audiências, eu fiz o acordo. O que é que eu fiz com o Lúcio, para o doutor Lúcio?
mandei o anúncio, fiz a audiência. Dá para você entrar? Ele disse, na hora. Entrou, deu parecer. Aquilo que antes ia ser feito vista, para o MP vai para lá, para depois voltar para o sentenciar, para homologar, para as partes já terem a prestação jurisdicional, para os advogados dativos já terem a condenação dos honorários dele para poder executar, saiu na hora. Por quê? Porque o promotor disse, é muito melhor do que você marcar uma audiência para mim. Eu vou ter que dar 2 comandos, visto e tal. Então eu entro aqui na mesma hora. Então essa é uma facilidade que é facilidade para todo mundo. Eu digo sempre que a gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente não pode fazer de qualquer jeito. Mas a gente tem que tentar fazer em tudo o que dê. Entre não fazer em caso algum e fazer de qualquer jeito, eu sempre digo que há muita coisa, é um espectro. Dá para ir daqui até aqui, não é só tudo ou nada. É muita coisa. Então, façamos concretamente. Se não der, a gente olha no caso concreto. Tá? Enfim, e aí, doutora Adriana, eu não acho que seja só uma questão de que nós, os advogados, então todos têm que pedir, e o judiciário também tem que compreender isso. Então, assim, façamos nos tomemos todos como responsáveis disso, né? Porque a mudança só vai vir se tiver sendo marcado. Eu sei que quando as pessoas perceberem a disponibilidade da ferramenta e a utilidade, vai aumentar a pressão para fazer, né? Então, e aí, mesmo que algum juiz eventualmente não incorpore uma prática, ele vai se sentir estimulado pelo fato de que o juiz do vizinho faz e tal. Enfim, isso cria, digamos assim, uma cultura de incorporar essas medidas. Mas, assim, é um esforço coletivo, colaborativo, todos os integrantes do sistema de justiça têm que compreender. E quanto ao retorno das atividades, veja, as atividades presenciais começam a ser desenvolvidas do dia 3, se não houver nenhuma mudança daqui para lá. Dia 24 ela é restrita. Dia 14, ela, em tese, é sem restrição, mas o vírus não vai embora. A doutora Malu Pugliese, que é funcionária do NAT, ela é do Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal, que trabalha na área de saúde, ela é profissional da área de saúde, sabe, dia 14 o vírus não vai embora. Então a gente tem que ter alternativas à atividade presencial. Eu tenho que adotar medidas que tirem as pessoas do fórum sem que elas sofram na prestação jurisdicional. No meu caso, o que eu vou fazer? Prestigiar o atendimento por videoconferência, seja para as partes, advogado, telefone, WhatsApp, e dos dativos, esses todos, as audiências para quem quiser fazer, que faça da sua casa, se puder, fique em casa mesmo depois do dia 14, as partes também, e o judiciário, no caso, de Areia Branca e Laranjeira, na minha unidade, a gente vai ter unidades lá, espaços para que aquelas pessoas que efetivamente não podem fazer de casa, porque não tem a dificuldade de acesso, não tem, são pessoas excluídas digitalmente, ou então com baixa inclusão, né? Eu acho que eu estou pela minha dificuldade de acesso hoje, elas vão poder fazer do fórum, mas isso residualmente. Com isso, o que eu pretendo é tirar as pessoas do fórum, fazer com que as pessoas sejam atendidas sem precisar ir, e aqueles que não têm a opção do rodízio, né, como eu disse, as pessoas da limpeza, os atendentes, eles vão estar mais protegidos, né? E se essas pessoas pegam a doença, elas se afastam e comprometem todo o serviço. Então, a gente tem que adotar medidas, e essas têm que ser mais efetivas, sobretudo quando a gente já tiver o retorno às atividades presenciais, porque não é um regresso ao velho normal. A gente não pode achar que vai funcionar do mesmo jeito, que vai estar tudo ok, que não vai. Me perdoe, eu falei muito, eu sei que eu tomo conta das coisas e desembesto a falar. Com relação, doutor, às audiências, que eu faço muita audiência de família, né? Aí a gente teve um debate, que foi um webinar, que a doutora Cássia Leles, que é presidente do IBDFAN, ela está presente na nossa live, que eu gostei muito desse webinar hoje à tarde, com o defensor público, ele falando o seguinte, que a gente, como advogado, a gente pode pedir a tutela antecipada de uma instrução que você já sabe mais ou menos, já tem as provas e já tem colhido todo o conjunto probatório. Por que você postergar? Porque você não sabe que a prestação jurisdicional agora vai ser um pouco mais lenta? A gente já sabe, não tem como fugir disso. Então, o que é que a gente faz? A gente pode pedir uma tutela antecipada, porque o senhor mesmo sabe que a tutela ela pode ser concedida em qualquer fase do processo. Sim. Não é isso?
a gente pode entrar inicialmente, mas a gente também, numa fase agora, principalmente com a lei que foi, não me lembro a lei que ele destacou, foi o doutor Marcos, ele o defensor público muito caro, muito querido, ele falou o seguinte, já tem uma lei, essa lei que foi feita agora, 2014, não sei o que, 2020, que é a lei que fala sobre a emergência agora do estado de pandemia para as situações de direito de família. Então, se já tem essa lei, por que a gente não utilizar? Por que a gente, como advogado, não faz um acordo, coloca os termos como você quer que aquele acordo seja feito? Como eu falei, você tem acesso a outra parte. Por que você não chega a outra parte e você tenta facilitar de alguma forma para que a prestação jurisdicional seja mais rápida para seu cliente? Eu acho que a gente deve fazer isso. Outra coisa, quando a gente vê aqui no CPC 2015, a gente já vê vários instrumentos que já tinham, né? Tem o capítulo das intimações, do 269 até o 275, que já tratava das intimações via digitais. Pois é. E agora a gente está se deparando com isso. Porque a gente não... Eu coloquei num processo um dia desse, que eu tive um processo agora em Nossa Senhora do Socorro, que o oficial de justiça colocou que aliás, despacharam dizendo que ia indeferir o processo porque não acharam as pessoas, né? Que é um processo de pessoal de passagem, né? Direito de passagem, que tava interferindo na minha cliente, que ela tem um sítio, e aquela pessoa está provocando brigas, tumultos e tal. Eu disse, bom, você não conhece a pessoa? Conheço. Vá lá e pega o telefone dela. Ela pegou, eu fiz uma petição, disse, olha, intime eles via WhatsApp. Facilmente, agora já foi despachado ontem, dizendo que vai ser intimado via WhatsApp e o processo vai continuar. Agora, o que é que está ocorrendo? Muitas vezes o advogado não está olhando as intimações, a gente às vezes se perde mesmo, que é muita coisa, mas a gente tem que estar ligado, porque o que eu estou percebendo, pelo menos nos processos que eu atuo, é que está sendo mais rápido. Os despachos estão sendo mais rápidos, as intimações estão sendo muito rápidas. E se a gente não estiver atento, a gente perde o prazo. Perde o prazo e o processo vai ser extinto. Então, assim, no caso de direito de família, como é que o senhor vê as novas expectativas? Como é que o senhor vê, assim, não só nessa época da pandemia, mas como é que o senhor vê algumas técnicas que os advogados podem utilizar para minimizar a parte, principalmente eu sou advogada ativa também, de Itaporanga da Ajuda, lá com o doutor Gustavo Plesch, e eu vejo a dificuldade daquelas pessoas, dos assistidos, né? Então, o senhor como juiz, como é que o senhor vê essas coisas que a gente pode se utilizar para minimizar? Diga aí, por favor. Veja, eu tenho estimulado os ativos, e todos os advogados, na verdade, que atuam lá, a tentarem a conciliação extrajudicial. Eu fiz um vídeo no meu Instagram, quem quiser procurar aí, que é a conta, como o advogado pode fazer uma conta no Cisco Abex. Ele tem a conta dele. Eu sempre digo, olha, não só tem um aplicativo e entre nas audiências, faça uma conta para você. Por quê? Porque com essa você pode iniciar conversas com outro advogado e ainda pode começar a gravação. Você grava a concordância. E aí eu disse, olha, usem e abusem da transação extrajudicial. Ou seja, você faz o acordo numa reunião com outro advogado e pede a homologação. Doutor, mas eu sou dativo, eu não tenho poderes para transigir. Grave a concordância da outra parte. Mande o link. Faça como se fosse uma audiência que ele vai fazer comigo, mas sem mim. Você organiza lá, agenda lá. Recomendo que todo mundo veja o vídeo que eu fiz sobre isso. É fácil você mandar. Você agenda ou mesmo inicia, manda a pessoa para o link e grava a concordância. A pessoa ela vai fazer a transação. Pede ao juiz apenas a homologação. Você não vai ficar esperando. Digamos que no juízo onde você atua, não se faça audiência por videoconferência. Você vai esperar 4 meses para poder fazer? Né? Então, lá eu disse, façam vocês as transações extrajudiciais. E me peço, o que eu sempre digo a gente já está nos 26
segundos restantes. Eu queria agradecer muito a sua presença, Obrigado. a sua participação no nosso cantinho aqui. E quando quiser, estamos às ordens, viu? Obrigado. Pode voltar sempre. Eu que agradeço o convite e um beijo para você também. Muito obrigada, viu? Tá A joia. força aí, viu? Obrigado. Estamos juntos. Tá joia. Beijo.